Lin Yi, um mestre oculto com esposa e filha, é confrontado por Bai Hua, o imperador branco e pai de sua esposa, Bai Luolin. O imperador está furioso, procurando por sua filha, que fugiu para ficar com Lin Yi. Sua batalha ameaça destruir o mundo. Apesar do poder de Lin Yi, ele evita revidar devido a uma promessa. Eventualmente, o ancião celestial intervém, tentando mediar. Ele é interrompido por Lin Difeng, um admirador de Luolin, que busca desafiar o MC. A multidão fica chocada com a perspectiva do relacionamento do MC com Luolin. Uma luz suave e infinita desceu do céu, e a pressão aterrorizante envolveu instantaneamente toda a prisão proibida. Até mesmo o céu e a terra tremeram loucamente neste momento. Seres incontáveis rastejaram no chão, sem ousar se mover. A prisão proibida do céu e da terra é a área proibida mais aterrorizante dos 9 céus e 10 terras. Inúmeros reis ancestrais caíram nela ao longo dos tempos. Dentro dela, habitam feras selvagens cujo terror é desconhecido até mesmo para os reis ancestrais. Mas, neste momento, essas feras ferozes estão rastejando em seus respectivos territórios. Tremendo de medo, sem ousar se mover, apenas por causa dos dois lutando acima da prisão proibida. Quem falou agora era um homem de meia-idade vestindo um manto de dragão. Usava uma coroa e exalava uma luz suave e infinita, cheia de majestade. A cada movimento, o poder das regras infinitas fluía. Desintegrou facilmente o espaço ao redor, criando turbulência espaço-temporal. As regras e leis da prisão proibida entraram em colapso no momento do contato. Se houvesse um cultivador poderoso aqui, ele descobriria que a pessoa à sua frente é o lendário imperador imortal Bai Hua. E você enfrenta seus ataques com muita calma. Para cada ataque com precisão, nunca revidando. Estou te perguntando pela última vez. Onde está Lin Yi? Os olhos do imperador imortal Bai Hua estavam frios, e seus ataques se tornaram ainda mais intensos. 1/3 da prisão proibida já foi destruída por seus ataques. E isso é apenas o rescaldo de seus golpes. Enquanto lidava com o poder do dom do imperador imortal Bai Hua, você gritava alto. Senhor, eu não escondi Lin Yi. Você tem que acreditar em mim. Você viajou para este mundo de cultivo casual, e com sua personalidade cautelosa e compreensão desafiadora do céu, você cultiva em segredo, mantendo um perfil discreto. Geralmente, você raramente se destaca. Já no estágio de verdadeiro imortal, você conheceu Bai Luolin em um reino secreto. Mais tarde, depois de se conhecerem por um longo tempo, você descobriu que Bai Luolin era na verdade a única filha do imperador imortal Bai Hua. Ele naturalmente não gostava de você, um jovem viúvo. Ele se opôs veementemente a este casamento. Então, Bai Luolin fugiu do palácio subterrâneo pelas costas do imperador imortal Bai Hua e se escondeu com você nas montanhas. Agora, já nasceu uma menina. Como você prometeu a Bai Luolin que não atacaria o imperador imortal Bai Hua, você sempre manteve seu cultivo no reino de quase-imperador. Se você realmente quisesse agir, o imperador imortal Bai Hua provavelmente não aguentaria um único golpe seu. Bum bum bum! O céu era como um espelho quebrado, com incontáveis fissuras espaciais se espalhando ao redor. Era impossível resistir aos ataques dos dois. Um movimento tão grande já havia se espalhado pelos 9 céus e 10 terras. Inúmeros cultivadores foram despertados, terminando seu cultivo isolado mais cedo, e então voaram para o céu em direção à prisão proibida do céu e da terra. Havia luzes vermelhas de imortais voando em suas espadas por toda a parte. Quanto mais perto eles chegavam da prisão proibida do céu e da terra, mais apavorados ficavam. Aquela pressão aterrorizante era incomparavelmente forte. Todos estavam secretamente adivinhando o que havia acontecido na prisão proibida do céu e da terra que causaria um movimento tão grande. O mundo inteiro não conseguia suportar essa força. Tremia incessantemente, como se o fim do mundo estivesse chegando. Quando eles tentaram se aproximar da prisão proibida do céu e da terra, o poder aterrorizante do Dão varreu, e mesmo os imortais não ousaram se aproximar facilmente, e recuaram um após o outro. Eles não conseguiam imaginar que tipo de figuras estavam lutando. O poder liberado casualmente foi suficiente para quebrar este mundo. Inúmeros cultivadores olharam para as duas figuras fora da área proibida com o couro cabeludo dormente. Será que um tesouro ancestral incomparável apareceu, atraindo 2 imperadores imortais para lutar? Com o passar do tempo, o número de cultivadores a assistir ao espetáculo aumentava cada vez mais. Fora do domínio proibido do céu e da terra, uma multidão de espectadores se aglomerava. Eles perceberam que a taxa de colapso do domínio proibido do céu e da terra estava a acelerar. Quase metade já havia entrado em colapso completo.
Fendas espaciais estavam por toda parte no céu e na terra. As infinitas leis do Dão devastavam loucamente. Nesse momento, o céu e a terra lamentavam juntos, montanhas e rios se despedaçavam, todas as coisas lamentavam. Não é bom. Os 9 céus e as 10 terras definitivamente não suportarão a luta entre eles dois. Se continuar assim, temo que o nosso mundo inteiro entre em colapso. Um rei imortal vestido de branco exclamou com uma mudança drástica na face. As pessoas ao redor entraram em pânico ao ouvir isso. Não entendem o que os dois imperadores imortais estão a disputar ou que ódio ou queixa existe que os faz lutar à força, ignorando o perigo dos 9 céus e das 10 terras. Lin Yi, este imperador deveria ter te matado com uma palma naquela época. Uma voz furiosa ressoou no meio da infinita tempestade caótica. Em seguida, mais poder do Dão surgiu loucamente, atacando-te. A multidão que assistia percebeu depois de ouvir essa voz. É o imperador imortal Bai Hua a lutar verbalmente. Mas quem é Lin Yi, que fez com que o imperador imortal Bai Hua ficasse tão furioso, a ponto de lutar até o céu e a terra lamentarem para lutar até a morte com ele? O rei imortal vestido de branco disse chocado. Outros cultivadores ouviram as palavras do rei imortal vestido de branco. Arregalaram os olhos, os rostos cheios de incredulidade. É o imperador imortal Bai Hua a lutar verbalmente. Ele não é famoso por ter um bom temperamento? Quem é este Lin Yi? Nunca ouvi falar dele antes. Ele é capaz de lutar com o imperador imortal Bai Hua sem perder terreno. A sua força é suficiente para rivalizar com o imperador imortal. Rei imortal da noite, a sua amizade com o imperador imortal Bai Hua não é superficial. Apresse-se e seja um mediador para negociar a paz, deixe os dois imperadores imortais pararem de lutar. Caso contrário, os 9 céus e as 10 terras realmente entrarão em colapso. Sim, agora só você, Rei imortal da noite, pode impedi-los. Todos os cultivadores olharam para o rei imortal vestido de branco, cheios de expectativa. Eles não querem que os 9 céus e as 10 terras, dos quais dependem para sobreviver, sejam destruídos. O rei imortal vestido de branco chama-se Evo Xuan. É um rei imortal que ascendeu recentemente nos 9 céus e nas 10 terras. Em apenas dezenas de milhares de anos, ele já está no pico do rei imortal, com o cultivo de um quase imperador. Ele já discutiu o Dão com o imperador imortal Bai Hua durante 3 dias e 3 noites. Uma pitada de desamparo brilhou no rosto de Evo Xuan. Caros amigos do Dão, esta é uma luta de poder no nível de um imperador imortal. Embora ele tenha alguma força, receio que esteja longe de ser suficiente para impedi-los. Temo que, antes mesmo de entrar no domínio puro celestial, eles sejam esmagados pelas leis do Dão que emanam da luta entre os dois. Ao ouvir as palavras de Evo Xuan, a expressão de todos empalideceu instantaneamente. Será que vamos deixá-los lutar até o fim? Depois que os 9 céus e as 10 terras entrarem em colapso, para onde nós, cultivadores, iremos? Alguém disse preocupado, e todos os cultivadores ficaram extremamente apreensivos neste momento. O domínio puro celestial já está meio destruído, e os 9 céus e as 10 terras são como um espelho que está prestes a se estilhaçar. Se continuarmos a deixá-los lutar assim, todos os seres vivos serão engolidos por uma tempestade espacial infinita. Evo Xuan disse neste momento, vou contatar o ancião celestial para ver se, com a presença dele, talvez seja possível apaziguar esta batalha. Todos ficaram muito felizes ao ouvir isso. Ótimo, então vamos incomodar o rei Yi. Dizem que o ancião celestial é um ser divino celestial e terrestre que viveu por milhões de anos. E sua reputação é muito alta, tendo dado orientação a muitos lugares imortais. Se ele aparecer, certamente poderá apaziguar esta batalha. Um cultivador com o nível de imortal verdadeiro olhou para Evo Xuan com gratidão e, em seguida, apresentou a origem do ancião celestial. Outros cultivadores deram um suspiro de alívio ao ouvir isso. O ancião celestial deve ser a pessoa com a maior antiguidade nos 9 céus e nas 10 terras, embora ninguém saiba se seu nível de cultivo ultrapassou os lugares imortais. Mas pelo menos o que pode ser confirmado é que os 10 grandes lugares imortais são muito corteses com o ancião celestial. Evo Xuan tirou um talismã dourado. Fez selos com as mãos, em seguida, o talismã se transformou em um raio de luz dourada que disparou diretamente para o céu, formando um pilar de luz imponente que persistiu por muito tempo. Este talismã foi dado a mim pelo ancião celestial quando o encontrei por acaso anos atrás. Evo Xuan explicou para todos. Os cultivadores juntaram as mãos um após o outro, expressando, o rei é justo, e, ao mesmo tempo, em um vazio infinito no céu,
Um velho com barba e cabelo brancos abriu os olhos, e sua mão direita ressecada levantou-se ligeiramente. E então um raio de luz dourada apareceu na palma de sua mão, e a imagem do domínio puro celestial começou a surgir gradualmente. O ancião celestial franziu a testa depois de dar uma olhada. O que a terra imortal de Baiu está tentando fazer? Será que eles querem destruir este mundo? Então ele examinou cuidadosamente o domínio puro e ficou um tanto surpreso, dizendo: quem é essa criança? Apenas com o nível de cultivo quase terra ele pode lutar de igual para igual com a terra imortal. Parece um pouco familiar, parece que o encontrei em algum lugar. Neste momento, o domínio puro celestial já havia entrado em colapso em quase metade. E inúmeras criaturas dentro dele morreram e ficaram feridas, e até mesmo o espaço estava gradualmente entrando em colapso. Terra imortal de Baiua. Meu jovem amigo, este velho é Tianji. Você poderia parar temporariamente? Depois de um tempo, o ancião Tianji falou calmamente no vazio, e sua voz ressoou instantaneamente perto do domínio puro celestial, e todos os cultivadores claramente ouviram a voz do ancião Tianji. E Evo Xuan disse com um brilho nos olhos: o ancião sênior Tianji apareceu. Outros cultivadores ficaram extremamente chocados, porque não viram onde o ancião Tianji estava, mas puderam ouvir sua voz claramente. Essa força insondável é realmente aterrorizante. Com o aparecimento do ancião Tianji, a batalha dentro do domínio puro celestial parou rapidamente. Embora a terra imortal de Baiu estivesse extremamente relutante, ainda deu respeito suficiente a este ancião Tianji. Ele ficou de pé com as mãos atrás das costas, olhando friamente. Um raio de luz dourada suave descendo do céu, espalhando-se sobre o reino celestial, e o poder caótico das leis e a tempestade espacial gradualmente se acalmaram. Os cultivadores próximos também viram claramente a aparência de Ling Yi da terra imortal de Baiua neste momento. Uma pessoa que pode competir com a terra imortal de Baiua. Por que nunca foi vista antes? Quem é essa pessoa desconhecida com um nível de cultivo tão profundo? Essa pessoa parece tão jovem, mas já pode lutar contra a terra imortal. Que incrível! No entanto, o que me deixa ainda mais curioso é: por que eles estão brigando? Vejo a terra imortal de Baiua como se quisesse comer aquele jovem. Os cultivadores estavam discutindo, enquanto Evo Xuan e outros reis imortais viram essa cena, suas pupilas se contraíram. E seus rostos estavam cheios de solenidade. Quem é essa pessoa? Na verdade, ele está competindo com a terra imortal com o nível de cultivo quase terra? Como ele fez isso? Acima do rei imortal está a terra imortal, e o pico do rei imortal é chamado de quase terra. Em outras palavras, o nível de cultivo de Ling Yi é o mesmo que o de Evo Xuan e outros reis imortais, mas ele já é capaz de competir com a terra imortal. Que talento aterrorizante! Assim que Evo Xuan disse isso, as expressões daqueles cultivadores mudaram. Olhando para Ling Yi com horror, é bem sabido que a força de cada nível no cultivo imortal é muito diferente. Não pense que Evo Xuan já está entre os guerreiros de ponta entre os reis imortais, mas diante da terra imortal. Ele não tem poder para resistir, e a outra parte pode esmagá-lo com um dedo. Mas este jovem na frente dele, claramente só tem o nível de cultivo do pico do rei imortal, mas ele pode lutar de igual para igual com a terra imortal de Baiua. Isso é muito desafiador do céu, certo? Baiua, você sabe que a terra imortal não pode agir casualmente nos 9 céus e nas 10 terras, caso contrário, este mundo não suportará o poder do seu dão. Você quer quebrar todos os 9 céus e as 10 terras? A voz um tanto desagradável do ancião Tianji soou no céu, e a expressão da terra imortal de Baiua ficou sombria. Depois de hesitar por um momento, ele olhou para Ling Yi. Não é que este não cumpra as regras. Mas essa criança está enganando as pessoas demais, raptando minha filha legítima. Como posso perdoá-lo facilmente? Assim que essas palavras foram ditas, os cultivadores de todos os 9 céus e das 10 terras ficaram em alvoroço, todos arregalando os olhos e olhando para Ling Yi. Até mesmo muitos jovens cultivadores apaixonados estavam furiosos e ansiosos para correr e competir com Ling Yi. A filha da terra imortal de Baiua, Bai Luolin, está classificada em terceiro lugar na lista de papéis do mundo do cultivo imortal e é apoiada por inúmeros cultivadores masculinos. Agora que Bai Luolin foi realmente raptada por Ling Yi, como eles não podem ficar com raiva? Por um tempo, Ling Yi se tornou um espinho no olho e um espinho na carne da maioria dos cultivadores. Essa pessoa realmente raptou a fada Luolin. Que audácia! Terra imortal de Baiua. Certamente deve dar uma boa lição a esse sujeito. É melhor esmagá-lo até a morte. Muitos cultivadores falaram um após o outro.
Olhando furiosamente para Lin Yi, se olhares pudessem matar, Lin Yi já teria sido cortado em pedaços por esses cultivadores. Pequeno amigo, o que Bai Hua disse é verdade. A voz do ancião celestial ressoou. Com um tom um tanto estranho, Lin Yi naturalmente ouviu as vozes daqueles cultivadores ao redor, e ele olhou para o imperador imortal Bai Hua com algum desamparo. Senhor, ouça minha explicação. Cale-se. O imperador imortal Bai Hua interrompeu a voz de Lin Yi sem hesitar. Este local não é seu sênior. Lin Yi pensou um pouco. Imediatamente mudou o endereço. Então, sogro. Todos os presentes ficaram atordoados ao ouvir isso e caíram em um breve silêncio. Mas o que se seguiu foram inúmeras maldições e repreensões. Que tipo de coisa você pensa que é? Você também é digno de chamar o imperador imortal de sogro. Apresse-se e entregue a fada Luolin. Caso contrário, mesmo que os 9 céus e as 10 terras se desintegrem, também o destruiremos em corpo e espírito. Que conversa absurda! O sogro também é algo que você pode chamar aleatoriamente. Imperador imortal Bai Hua, mate esta pessoa agora. Procurar sua alma definitivamente revelará o paradeiro da fada Luolin. Sons de raiva ressoaram ao redor. Se não fosse pelo medo do cultivo de Lin Yi, isso deixaria o imperador imortal Bai Hua furioso. O ritmo de destruir os 9 céus e as 10 terras, com certeza, as palavras de Lin Yi mal haviam caído. A expressão do imperador imortal Bai Hua mudou repentinamente, passando da sombria anterior para uma fúria incomparável, e uma fúria avassaladora queimava em seus olhos. Pirralho, como você ousa cortejar a morte? O imperador imortal Bai Hua rugiu. Como se tivesse sido atingido em seu ponto fraco, ele ergueu a mão e lançou o poder infinito da grande avenida, e o céu e a terra entraram em colapso instantaneamente. Os 9 céus e as 10 terras emitiram infinitas vibrações, e deslizamentos de terra e tsunamis apareceram por toda parte. Este ataque quase fez com que os 9 céus e as 10 terras entrassem em colapso, mas Lin Yi estava um tanto desamparado. Ele ergueu a mão e acenou, e uma luz divina infinita apareceu na palma de sua mão, depois de pegar o poder da grande avenida. Ele recuou dezenas de quilômetros, parecendo muito difícil, mas felizmente conseguiu pegá-lo. Ele pegou de novo. As pupilas de Nie Wuxuan se contraíram, um tanto surpreso. Ladrão, este local verá quanto poder da grande avenida você pode pegar. O imperador imortal Bai Hua rugiu novamente. Um poder ainda mais aterrorizante da grande avenida emergiu, e o ancião celestial sentado no vazio imediatamente rugiu, companheiro daoísta Bai Hua. Cicatrizes criam acidentalmente ocultação. Uma luz infinita desceu do céu, caindo sobre o imperador imortal Bai Hua, bloqueando o poder da grande avenida de Bai Hua e gradualmente acalmando o imperador imortal Bai Hua. Companheiro daoísta, mesmo que você o mate, será difícil encontrar o amor. É melhor parar e discutir adequadamente. O ancião celestial falou calmamente, e uma luz infinita se condensou ao redor, confinando o céu e a terra e Lin Yi. O imperador imortal Bai Hua estava envolto nela, aparentemente para evitar que Lin Yi escapasse. Também para evitar que o imperador imortal Bai Hua rugisse e agisse novamente, afetando os 9 céus e as 10 terras. A partir disso, pode-se ver. A força do ancião celestial é muito mais forte do que a do imperador imortal Bai Hua. No entanto, Lin Yi lançou um olhar para aquela luz divina. Mas ele não se importou. Com seu cultivo de Lorde Sagrado, ele queria quebrar essa luz divina. Por que a família deveria dificultar as coisas para a família? Neste momento, uma longa faixa de luz chegou rapidamente à borda da luz divina, transformando-se em um jovem bonito vestindo uma túnica taoísta e com um rosto cheio de firmeza. O jovem tinha chamas de raiva em seus olhos. Olhando fixamente para Lin Yi, o cultivo de todo o seu corpo explodiu, e ele também era um imperador imortal. Senhor Celestial, por favor, permita que este Júnior lute contra este ladrão. Este Júnior fará o possível para derrubar o ladrão e forçá-lo a dizer o paradeiro da fada Luolin. O jovem curvou a mão em direção ao céu. O tom era sonoro. É Ling Feng, o 7º na lista dos prodígios. Eu não esperava que ele viesse. Ling Feng é um gênio raro no mundo do cultivo imortal, mas ele cultivou por 7.000 anos. Ele já alcançou o reino do imperador imortal, e ouvi dizer que quando ele estava no reino do pico do monarca imortal, ele tinha força para desafiar o imperador imortal. Meu Deus, Ling Feng e a fada Luolin são todos discípulos da montanha Beizhou. Disse que os dois têm um bom relacionamento. Presumo que desta vez seja para vingança.
Aqueles cultivadores descobriram a identidade do jovem imperador imortal, e ficaram surpresos no início. Então ficaram um pouco animados. A reputação de Ling Feng no mundo do cultivo imortal está crescendo, ele é um gênio reconhecido. Muitas pessoas também sabem que ele está perseguindo Bai Luolin, e mais. Ling Feng era alguém que podia desafiar o Imperador Imortal quando estava no reino do Monarca Imortal, e agora ele avançou para o Imperador Imortal. Lin Yi também parece ter apenas o cultivo do Imperador Imortal, ele definitivamente tem o poder de lutar, pequeno amigo Lin Yi. Você ainda tem uma chance agora, esclareça as coisas, se você for realmente inocente. Apresente evidências, eu não vou dificultar as coisas para você. A voz do ancião celestial ressoou. Lin Yi olhou para Ling Feng e imediatamente reconheceu Ling Feng. Lin Yi se lembrou. Luolin disse a ele sobre Ling Feng. Ele era um pouco irritante. Luolin estava apenas sendo educada com ele. Ele realmente pensou que Luolin gostava dele, importunando-a repetidamente. Hoje é um bom dia para dar uma lição neste Ling Feng. Então Ling Yi disse calmamente, não há nada a dizer. Eu, Ling Yi, ajo com integridade. Ao ouvir as palavras de Ling Yi, o ancião celestial soltou um suspiro impotente e então abriu uma brecha. Ling Feng se transformou em um arco-íris e entrou correndo, parando em frente a Ling Yi. Então, ele fez uma reverência ao Imperador Branco. Júnior Ling Feng saúda o Imperador. O Imperador Branco acenou com a cabeça, com uma expressão ligeiramente aliviada. Então, com um aceno de mão, uma longa bandeira voou para Ling Feng. Este tesouro foi obtido pelo jovem local, chamada de bandeira de Antian, como um presente de agradecimento por você defender Ling Yi. Assim que essas palavras foram ditas, as expressões de todos os cultivadores mudaram ligeiramente, e até mesmo Ye Wuxuan mostrou um olhar ardente. 46º lugar na lista de tesouros espirituais. Tesouro espiritual congênito, bandeira de Antian. Ye Wuxuan olhou fixamente para a longa bandeira cheia de raios coloridos infinitos. Sua respiração ficou um pouco acelerada. Os tesouros espirituais congênitos são quase os tesouros mágicos de nível mais alto. Dizem que podem representar uma ameaça para existências do nível de imperador ancestral. Geralmente, é absolutamente impossível para um rei ancestral obter um tesouro espiritual congênito. Inesperadamente, o Imperador Branco veio e presenteou Ling Feng com a bandeira de Antian. Outros cultivadores estavam com inveja e animados com a bandeira de Antian. É absolutamente impossível para Ling Yi resistir a Ling Feng. Ling Feng agarrou a bandeira de Antian, um pouco animado. Obrigado, Imperador, por me conceder um tesouro. Eu, o Júnior, farei o meu melhor para capturar essa pessoa. Depois de dizer isso, Ling Feng estendeu a mão em direção a Ling Yi, sua expressão se tornando sombria. Mas ele ainda disse muito educadamente, companheiro cultivador, ainda há tempo para você dizer o paradeiro de Lu Ling, contanto que Lu Ling esteja segura e sã, posso garantir que você não estará em perigo. Assim que essas palavras foram ditas, os outros sentiram que Ling Feng era muito generoso. Apenas o Imperador Branco e Ling Yi franziram a testa. O Imperador Branco não disse nada, mas Ling Yi disse friamente. Você não tem o direito de chamar o nome de Lu Ling. Ao ouvir as palavras frias de Ling Yi, Ling Feng obviamente ficou surpreso por um momento. O que você fez com Lu Ling? Onde você a levou? Apresse-se e entregue a. Ling Yi sorriu. Ele nunca ouviu Bai Luolin dizer que ela tinha um bom relacionamento com Ling Feng. Tudo isso é apenas um desejo unilateral de Ling Feng, certo? E é precisamente o sorriso de Ling Yi que fez Ling Feng acreditar que Ling Yi estava provocando. Parece que você não vai chorar até ver o caixão. O tom de Ling Feng era gelado, e ele levantou a mão em direção a Ling Yi sem hesitar. Bum bum bum! Raios de poder da lei espacial se reuniram de todas as direções, cortando rapidamente o espaço ao redor de Ling Yi, atingindo Ling Yi, querendo cortá-lo em pedaços. Poder da lei espacial. Inesperadamente, Ling Feng realmente compreendeu um poder da lei tão avançado. Ye Wuxuan ficou um pouco chocado. O poder da lei deve ser compreendido por um rei ancestral primeiro, e o poder da lei espacial, o poder da lei do tempo e o poder da lei do massacre são leis extremamente profundas e difíceis de compreender. Mesmo Ye Wuxuan não conseguiu compreendê-lo, mas Ling Feng já compreendeu o poder da lei espacial. Pode-se ver o quão forte é o talento de Ling Feng. Não é à toa que ele está em 7º lugar na lista dos gênios.
Seu talento é realmente desafiador do céu. Mas Ling Yi ficou parado no lugar, sem se mover. Ele apenas levantou a mão e apontou. O mesmo poder da lei espacial varreu ao redor dele, como uma tempestade. Instantaneamente, ele submergiu os poderes da lei espacial de Ling Feng e os devorou completamente. O poder da lei espacial de Ling Feng era como uma brincadeira na frente de Ling Yi. Na verdade, também é o poder da lei espacial, e é tão poderoso. As pupilas de Evo Xuan se contraíram. E ele olhou para Ling Yi em choque. Como isso é possível? Ling Feng exclamou. O poder imortal em seu corpo surgiu loucamente, mobilizando mais poder da lei espacial para atacar Ling Yi. Mas, no final, todos foram facilmente neutralizados por Ling Yi. Obviamente, a compreensão das duas partes sobre o poder da lei espacial não estava no mesmo nível. Ling Feng foi finalmente forçado a ficar impotente. Ele rugiu furiosamente e fez um selo de mão freneticamente. Uma mão gigante aterrorizante desceu do céu, esmagando em direção a Ling Yi. O espaço infinito se estilhaçou e o céu e a terra ficaram sombrios. Montanhas e rios se inverteram neste momento. Uma força de opressão infinita caiu sobre Ling Yi, como se não fosse parar até esmagar Ling Yi em pedaços. As expressões de todos ficaram um pouco sérias, porque essa mão gigante que cobre o céu já havia excedido o escopo do rei ancestral. Indistintamente atingiu o nível de imperador ancestral. Até mesmo o imperador branco ficou um pouco comovido. Afinal, Ling Feng é apenas um estágio inicial do rei ancestral, mas ele já pode exibir um ataque comparável ao nível de imperador ancestral. Ele é definitivamente um gênio absoluto. Bum bum bum! A mão gigante aterrorizante caiu. Mas Ling Yi ficou parado no lugar, sem se mover. Ele apenas olhou levemente para a mão gigante que cobria o céu. Então, ele não fez nenhum movimento. A energia imortal em seu corpo se agitou e um escudo de luz condensado pelo poder da lei espacial apareceu. A mão gigante caiu sobre o escudo de luz, provocando um estrondo estrondoso. A força de impacto aterrorizante varreu freneticamente o reino. Inúmeras feras selvagens se prostraram no chão, tremendo. Mas, não importa o que acontecesse, a mão gigante que cobre o céu de Ling Feng ainda era incapaz de abalar Ling Yi. Nem mesmo o escudo de luz de Ling Yi foi abalado nem um pouco. Do começo ao fim, Ling Yi ficou parado no ar, sem se mover. A expressão de Ling Feng finalmente mudou. Neste momento, ele entendeu. Apenas contando com o cultivo, ele definitivamente não era páreo para Ling Yi. Para vencer, ele só podia encontrar outro caminho. Pensando nisso, Ling Feng ergueu a mão sem hesitar e apontou. O espaço à sua frente ondulou, o vazio se abriu e uma pequena torre de cristal do tamanho da palma da mão voou para fora. Aterrissou na mão de Ling Feng, uma aura de perigo aterrorizante explodiu, uma intensa energia inata. Emanou da Torre do Tesouro, o tesouro espiritual inato classificado em 47º na lista de tesouros espirituais, a Torre Dragão Espiritual. Evo Xuan exclamou, todos mostraram surpresa. Ninguém esperava que a Torre Dragão Espiritual, classificada em 47º na lista de tesouros espirituais, estivesse realmente na mão de Ling Feng. Aquele era um tesouro espiritual inato. Se fosse usado bem, poderia até ameaçar o primeiro imperador. Além disso, o primeiro imperador Bai Hua também presenteou Ling Feng com o pendão celestial Wan, o 36º da lista de tesouros espirituais. Isso significa que Ling Feng agora detém 2 grandes tesouros espirituais inatos. Um primeiro rei possuir 2 grandes tesouros espirituais inatos é algo único. Mesmo Evo Xuan, que é um primeiro rei em ascensão no mundo do cultivo, e cujo cultivo já atingiu o estágio final do primeiro rei, estando a apenas um passo de se tornar um quase imperador, ainda possui apenas um tesouro espiritual inato. Ling Feng possuir 2 tesouros espirituais inatos significa que Ling Yi está em apuros, haha. Aquele Ling Yi, embora não se saiba que oportunidades ele teve para atingir o cultivo de quase imperador, não possui um tesouro espiritual inato. Ele não pode ser páreo para Ling Feng. Amigo daoísta Ling, você deve ensinar bem esse cara, para que ele pare de ser arrogante. Um grupo de cultivadores observava essa cena, indignado. E Ling Feng também capturou as discussões próximas, tornando-se ainda mais revigorado. Ele não disse nada, mas o poder imortal em seu corpo fluiu loucamente. A torre dragão espiritual cresceu rapidamente, transformando-se em uma enorme torre com dezenas de metros de altura, aparecendo instantaneamente acima da cabeça de Ling Yi, para suprimi-lo. Ao mesmo tempo, o pendão celestial An também lançou incontáveis sombras de pendão.
O espaço em todo o domínio parecia ter parado neste momento. O tempo também parou de fluir. Então, o céu e a terra tremeram, e o pendão celestial An se transformou em um pendão gigante que alcançava o céu e a terra, estendendo-se entre o céu e a terra. Aqueles cultivadores sentiram suas almas e poder mágico retardados apenas com um olhar. Mesmo Evo Shuan, que era um primeiro rei, estava com a respiração um pouco ofegante, e o poder imortal em seu corpo parecia estar preso em um pântano. Este é o pendão celestial An, que pode prender à força as almas das pessoas. Junto com a Torre Dragão Espiritual, ambos são tesouros espirituais focados no controle. Seu poder é extremamente forte. Agora que tudo está caindo sobre Lin Yi, ele definitivamente não será capaz de resistir. No entanto, no momento seguinte, com um estrondo ensurdecedor, a enorme Torre Dragão Espiritual voou para trás. Sua luz espiritual estava muito fraca, tremendo loucamente, como se pudesse quebrar a qualquer momento. A estranha força que afetava o tempo e o espaço entre o céu e a terra também se dissipou instantaneamente. O pendão celestial estremeceu violentamente, seu brilho diminuiu e encolheu rapidamente, aterrissando na mão de Ling Feng, apenas para ver Ling Yi segurando um chicote longo preto, com padrões divinos da grandidão por todo o chicote. Parecia extremamente notável. Pará! Outro estrondo ensurdecedor. A sombra do chicote emanava um charme divino negro infinito, varrendo o céu e a terra, caindo instantaneamente sobre a Torre Dragão Espiritual em retirada. A Torre Dragão Espiritual foi atingida e sua luz espiritual brilhou intensamente, emitindo um rugido aterrorizante em apenas algumas respirações. Inúmeras luzes espirituais apareceram entre o céu e a terra. A Torre Dragão Espiritual se desintegrou sob os olhos de todos, explodindo no local. 10º na lista de tesouros espirituais, Chicote Quebra-Deuses. A alma e o corpo de Evo Shuan tremeram. Inconscientemente, ele recuou dezenas de passos, parecendo não ousar se aproximar de Ling Yi. O quê? Na verdade, é o Chicote Quebra-Deuses, classificado em 10º lugar na lista de tesouros espirituais. Que chicote quebra-deuses aterrorizante! A Torre Dragão Espiritual foi explodida por um chicote dele. Como esse louco pode ter o chicote quebra-deuses? Acontece que o chicote quebra-deuses, que estava desaparecido há muito tempo, está em sua mão. Com as palavras de Evo Shuan caindo, um clamor soou ao redor. Ninguém esperava que Ling Yi realmente tirasse o chicote quebra-deuses. Ele facilmente quebrou os 2 tesouros espirituais inatos de Ling Feng, e um deles foi explodido. O primeiro imperador Bai Hua, na distância, viu esta cena, suas pupilas encolheram ligeiramente, incrédulo. Na verdade, é o chicote quebra-deuses. O primeiro imperador Bai Hua ficou um pouco comovido, olhando para o rosto de Ling Yi. Seu humor ficou um pouco complicado. Os tesouros espirituais entre os 10 primeiros da lista de tesouros espirituais quase desapareceram. Agora, o tesouro espiritual mais poderoso no mundo do cultivo é apenas o chicote prende-corações, classificado em 11º. Dizem que os tesouros espirituais entre os 10 primeiros têm poderes imprevisíveis. Mesmo o primeiro imperador não pode resistir. Ninguém esperava que o chicote quebra-deuses estivesse na mão de Ling Yi. Se Ling Yi tivesse tirado o chicote quebra-deuses durante a luta agora, temo que ele, o primeiro imperador Bai Hua, não teria conseguido tão facilmente. Neste momento, mesmo o velho Tianji, sentado no vazio, estava com os olhos quase fechados. O chicote prende-corações, classificado em 11º na lista de tesouros espirituais, estava em sua mão. Ele sempre esteve procurando pelos tesouros espirituais inatos entre os 10 primeiros da lista de tesouros espirituais, mas milhares de anos se passaram. E ele não encontrou nenhum. Nunca imaginou que um deles estivesse na mão de Ling Yi. Mesmo o ancião celestial Tianji estava um pouco curioso sobre a identidade de Ling Yi por tantos anos. Ele nunca tinha ouvido falar do nome de Ling Yi. Isso é impossível. Ling Feng olhou para Ling Yi com os olhos arregalados, incrédulo. Sua torre da aura espiritual foi destruída. Ele estava com o coração partido e aterrorizado. O que ele mais temia era esse tipo de coisa. O cultivo do oponente é mais alto que o seu. E os tesouros são melhores que os seus. Como lutar? Já que a oportunidade apareceu para você. Algumas queixas devem ser resolvidas. Ling Yi, claro, falou, há 1400 anos. Você e Luolin eram discípulos da montanha Beizhou. Superficialmente, seu relacionamento com Luolin era bom, mas na realidade você tentou prejudicar Luolin mais de uma vez.
Tomando a competição pela vaga de filho ladrão de Beizou como exemplo, você intencionalmente revelou informações falsas para Luolin, espalhando rumores secretamente. Caluniou Luolin por ter um caso com um discípulo chamado Yu Han, destruindo sua reputação, mas superficialmente confortando Luolin, a fim de ganhar o favor de Luolin. Mas naquela vez, Luolin foi afetada por rumores. No ritual de competição pelo filho ladrão, ela aproveitou a oportunidade e conseguiu conquistar a posição de filho ladrão. Quando Bai Luolin estava na montanha Beizou, Ling Yi também era um discípulo da montanha Beizou, mas o cultivo de Ling Yi não era alto na época, e ele também estava ligado ao sistema, então ele manteve um perfil baixo. Raramente chamava a atenção, e escondia seu nome. A verdadeira identidade era conhecida apenas por Bai Luolin. A pessoa que espalhou os rumores sobre Ling Feng foi Ling Yi e Bai Luolin. O relacionamento entre Ling Yi e Bai Luolin naquela época limitava-se à amizade, e não havia nada mais. As palavras de Ling Yi foram ditas. De repente, causou um grande alvoroço. Todos olharam para Ling Feng com surpresa, apontando e sussurrando. Mas muitas pessoas não acreditam, porque em todo o reino do cultivo, Ling Feng é famoso por sua elegância. É absolutamente impossível fazer esse tipo de coisa. O primeiro imperador Bai Hua olhou para Ling Feng com os olhos semicerrados, cheios de escrutínio. Ele viu um traço de pânico fugaz nos olhos de Ling Feng, e mais ou menos entendeu a verdade das coisas. Talvez o assunto seja como Ling Yi disse. Isso fez com que um traço de melancolia brilhasse nos olhos do primeiro imperador Bai Hua. Claro, ele não falou nada agora. Em vez disso, continuou esperando. Só que havia uma pitada de dúvida no coração do primeiro imperador Bai Hua. Por que Ling Yi saberia dessas coisas? Você está mentindo, Ling Feng rugiu. Seu rosto estava um pouco distorcido. Olhando para os sussurros ao redor, o pânico em seus olhos aumentava. Ele gritou, todos, este sujeito está falando bobagens. Vocês não devem acreditar em suas palavras unilaterais. Eu tinha um ótimo relacionamento com a fada Luolin. Como eu poderia prejudicá-la? Pará! Assim que suas palavras caíram, com poder divino supremo. O chicote de bater em deuses, que fez o mundo parar e tremer, caiu sobre Ling Feng. Ling Feng soltou um grito miserável. Sua alma quase foi arrancada de seu corpo. Uma sombra ilusória voou metade para fora de seu corpo. E então rapidamente retornou ao seu lugar. Uma cicatriz preta apareceu no corpo de Ling Feng. Do ombro esquerdo para baixo, estendendo-se até a cintura direita, ocupando toda a parte superior do corpo. A ferida se abriu instantaneamente, e era possível ver as costelas internas, que também foram quebradas. O poder imortal no corpo de Ling Feng girava loucamente, tentando curar a ferida. Mas descobriu que a ferida nunca poderia ser curada. A dor intensa distorceu o rosto de Ling Feng, como um fantasma furioso. A ferida deixada pelo chicote de bater em deuses, nem mesmo o corpo imortal pode curar. A ferida permanecerá para sempre no corpo, sentindo a dor excruciante a cada momento. Este chicote é para Luolin. Ling Yi segurou o chicote de bater em deuses e falou levemente. Ele não matou Ling Feng agora. Matá-lo seria dar-lhe um alívio rápido. Ferindo-o com o chicote de bater em deuses, seu cultivo nunca mais poderá progredir. Haverá uma ferida em seu corpo a cada momento, e ele terá que suportar a dor intensa a cada momento. Isso para qualquer um é uma tortura sem fim. Ninguém pode suportar esse tipo de dor, e esse tipo de ferida se espalhará com o tempo, até engolir a pessoa por completo. Esta é a melhor punição para Ling Feng. Todos os cultivadores ficaram arrepiados ao ver esta cena, especialmente ao ver Ling Feng soltando gemidos de dor. Eles ficaram ainda mais chocados e aterrorizados. Seus olhares para Ling Yi também estavam involuntariamente cheios de um toque de medo. Sênior Tianji, você é a primeira pessoa no mundo do cultivo, você é perspicaz. Você deve defender a justiça para a geração mais jovem. Ling Feng tremia por todo o corpo, suportando a dor com força. Ele rugiu para o céu, implorando que o ancião celestial Tianji aparecesse para defender a justiça para ele. Todos também esperavam ansiosamente. O ancião celestial Tianji é reconhecido como a primeira pessoa no mundo do cultivo, e também a pessoa mais justa que todos conhecem, e pode calcular os segredos celestiais, conhecendo o passado e o futuro. Portanto, sua reputação é muito alta. Basicamente, todos acreditarão em suas palavras. Se o que Ling Yi disse é verdade ou não, basta que o ancião celestial Tianji avalie. Contanto que o ancião celestial Tianji calcule um pouco.
Ele pode conhecer o passado, e saber se o que Ling Yi disse é verdade ou não. Todos esperavam em silêncio. No entanto, com o passar do tempo, o ancião celestial não disse mais nenhuma palavra do início ao fim. O céu estava muito silencioso e todos entenderam as coisas que Ling Yi disse. Temo que seja verdade. Ling Feng parece um cavalheiro, muito elegante. Na verdade, ele fez coisas como apunhalar um amigo pelas costas. Inesperadamente, Ling Feng é esse tipo de pessoa. No passado, eu o admirava tanto. Esse cara é um hipócrita. Ele realmente apunhalou a fada Luolin pelas costas. Que ultraje! Bom sujeito, é assim que ele conseguiu o título de Daoísta da Montanha de Beizhou. É uma pena para a fada Luolin. Os cultivadores próximos começaram a apontar e sussurrar, e a reputação de Ling Feng foi imediatamente revertida. Em um piscar de olhos, ele se tornou um alvo de ataques verbais escritos por cultivadores em todos os 9 céus e 10 terras. Até mesmo a expressão do imperador imortal Bai Hua gradualmente se tornou sombria. Ling Feng ouviu as discussões e seu coração foi profundamente impactado. Cair de um pedestal de admiração para ser desprezado por todos é uma sensação desagradável. Ling Feng encarou Lin Yi com firmeza. Ele não perdeu a razão e não ousou atacar Lin Yi novamente. Ele apenas rangeu os dentes e disse: "Quem é você? Por que você sabe dessas coisas?" Lin Yi não prestou atenção nele. Em vez disso, o imperador imortal Bai Hua levantou a mão para suprimir, e o poder aterrorizante do Dão caiu sobre Ling Feng, aprisionando Ling Feng. Embora este imperador não vá atacar um júnior como você, este imperador vai entregá-lo a Ling Yi, para que ela o puna. O imperador imortal Bai Hua disse levemente, suas palavras cheias de autoridade indiscutível. A expressão de Ling Feng mudou drasticamente. Ele queria falar, mas não importava como abrisse a boca. Ele não conseguia emitir nenhum som. O poder imortal em seu corpo também foi completamente selado neste momento, transformando-o em uma pessoa comum. E o imperador imortal Bai Hua também pegou de volta o estandarte agitador do céu que havia dado a Ling Feng. Essa cena foi vista pelos cultivadores em todos os 9 céus e 10 terras. Todos ficaram extremamente satisfeitos, batendo palmas e aplaudindo. No entanto, muitas pessoas ainda não se esqueceram de Lin Yi. O imperador imortal e a fada Luolin ainda estão nas mãos de Lin Yi. Não podemos deixar esse cara escapar facilmente. Sim, imperador imortal, esse cara sequestrou a fada Luolin. Suas ações são ainda mais ultrajantes do que as daquele sujeito Ling Feng. Que ultraje! Só de pensar que a fada Luolin foi sequestrada por esse tipo de pessoa, fora da barreira do céu e da terra, olhando fixamente ao redor. Esses 6 reis imortais, o cultivo de cada rei imortal, é ainda um pouco mais alto do que o de Ling Feng. Entre eles, 2 até atingiram o estágio final do rei imortal. Logo alguém reconheceu a origem desses 6. 4 deles são, na verdade, reis imortais classificados entre os 6 primeiros na lista dos prodígios. Os outros 2, embora não sejam jovens cultivadores excepcionais na lista dos prodígios, eles são existências famosas. Não muito diferentes de Evo Xuan. Inesperadamente, 6 reis imortais desse nível saíram desta vez. Obviamente, todos eles são pretendentes de Bai Luolin e estão dispostos a se apresentar por Bai Luolin. Eles se curvaram ao céu ao mesmo tempo, pedindo ao ancião celestial para deixá-los entrar e lutar até a morte com Lin Yi. Lin Yi olhou para aqueles pretendentes de Bai Luolin e também sentiu um pouco de dor de cabeça. Essas pessoas não fizeram nada de ultrajante. Será que Lin Yi também deve matá-los todos? Ao mesmo tempo, a dezenas de milhares de quilômetros ao sul da barreira do céu e da terra, em uma enorme montanha, há um pavilhão. Dentro do pavilhão, estão sentados 2 jovens. Um deles tem cabelos brancos e olhos profundos, tão serenos como o céu estrelado. Seu cultivo já atingiu o aterrorizante nível de quase imperador. Ele pegou um pote de vinho e bebeu silenciosamente, mas a imagem em seus olhos é o conteúdo da barreira do céu e da terra. Se houvesse cultivadores dos 9 céus e 10 terras aqui, eles poderiam reconhecer que essa pessoa é, na verdade, Wang Jingji, o segundo na lista dos prodígios. E a outra pessoa é um jovem elegante e amigável, segurando uma flauta longa. Seu cultivo é insondável e não foi revelado. Se houvesse cultivadores aqui, eles poderiam reconhecer que este jovem elegante é, na verdade, Shen Fan, um ajudante na lista dos prodígios. Os 2 primeiros da lista dos prodígios dos 9 céus e 10 terras não foram para a barreira do céu e da terra, mas também estão prestando atenção à situação da barreira do céu e da terra, porque na frente deles 2
Há uma imagem ilusória. A situação na imagem é precisamente o que está acontecendo na barreira do céu e da terra. Que ultraje! Por causa da fada Luolin, essas pessoas estão todas loucas. Eles realmente ousam desafiar uma pessoa que pode sobreviver nas mãos do imperador imortal Bai Hua. Shen Fan maravilhou-se. Então ele olhou para Wang Jingji. Irmão Wang, essa é a fada Luolin. Você não vai tentar uma chance? Se você puder forçar a revelação das cartas de Lin Yi e obter o paradeiro da fada Luolin, talvez o imperador imortal Bai Hua possa aceitá-lo como discípulo. Então, conquistar a fada Luolin não seria impossível. Wang Jingji disse com um toque de desdém. Eu ainda prefiro Liu Hongni. Que ultraje! Shen Fan bateu palmas e disse. Mas essa Liu Hongni é a segunda na lista das belezas, ainda à frente da fada Luolin. Eu também gosto dela. No entanto, ela é a mãe sagrada da seita demoníaca. Você consegue dominá-la? Um traço de lembrança brilhou nos olhos de Wang Jingji, então ele balançou a cabeça e não disse nada. Shen Fan disse novamente. Mas, falando nisso, parece que Liu Hongni não aparece há muito tempo. Não sei para onde foi. Será que está tentando alcançar o reino do demônio da terra? Wang Jingji ainda balança a cabeça, mas um traço de preocupação passa por seus olhos. Vendo que Wang Jingji não dizia nada, Shen Fan mudou de assunto. Irmão Wang. Quem é esse Lin Ji? Por que ele é tão desafiador, desprezando o poder das leis? Não só resistiu ao poder do dão do imperador imortal Bai Hua, como também possui o chicote divino que atordoa da lista de tesouros espirituais, um tesouro espiritual perdido há muito tempo. A expressão de Wang Jingji era um pouco solene. Ele olhou para Lin Ji na tela. Ele é muito forte. Mas não sei porquê, me dá uma sensação muito familiar, como se o tivesse visto em algum lugar. Shen Fan disse com desdém. Pare com isso, você acha todo mundo familiar. Wang Jingji curvou os lábios, bebeu um gole de licor forte e não disse mais nada. Vocês não são páreos para ele, recuem. A voz do ancião Tianji ressoou no ar. Era muito calma, mas para aqueles 6 reis imortais, era uma grande humilhação. Imediatamente, um rei imortal disse, Senhor, um de nós não é páreo para ele, mas somos 6. Este rei não acredita que 6 pessoas unidas não sejam páreo para ele. Ele só tem um chicote divino que atordoa? Nós 6 temos tesouros espirituais inatos. Assim que essas palavras foram ditas, os outros 5 concordaram e revelaram seus tesouros espirituais inatos. Cada um dos tesouros espirituais inatos em suas mãos podia ser encontrado na lista de tesouros espirituais, emitindo diferentes auréolas. Ondas de forte pressão se espalharam, chocando os cultivadores próximos. Além de mim. Nesse momento, uma voz fria e clara soou indiferentemente, seguida por uma luz azul que apareceu indiferentemente. A luz azul era extremamente rápida e, em um piscar de olhos, chegou na frente dos 6 reis imortais, transformando-se em uma figura alta. Uma mulher deslumbrante vestida de branco. O que mais chamava a atenção nessa mulher era seu cabelo azul liso como uma cachoeira e um par de olhos extremamente mercúrio. Nangon Li? É Nangon Li, a 5ª colocada na lista de beleza absoluta. A primeira mulher lasciva do mundo do cultivo. Dizem que aqueles que tentaram espreitar sua intimidade mereceram a morte. Isso vai ser interessante. Nangon Li é uma deusa do clã Luoshin, então não está na lista dos prodígios. Mas ela é mais poderosa do que qualquer um na lista dos prodígios. O mais importante é que a fada Bai Luolin é sua prima. As duas têm um ótimo relacionamento. Sim, Nangon Li nunca deixará isso passar. O aparecimento de Nangon Li causou um grande alvoroço no mundo do cultivo. Existem algumas raças especiais, como o clã bárbaro, o clã bruxo, o clã Luoshin, etc. Os cultivadores dessas raças não estão na lista dos prodígios, nem na lista do dão. Mas entre eles também existem cultivadores incomparavelmente poderosos. Algumas pessoas têm talentos que até superam aqueles que estão no topo da lista dos prodígios. Por exemplo, Nangon Li. Ela não é apenas uma fada classificada em 5º lugar na lista de beleza absoluta, mas também uma fada do clã Luoshin. Ela é a pessoa mais talentosa do clã Luoshin. Embora seu cultivo esteja apenas no estágio inicial do Rei Imortal, ela pode usar o poder de Luoshin. Em um curto período de tempo, ela pode suprimir um quase imperador. Dizem que, se não se importar com o custo, ela pode até mesmo competir com o Imperador Imortal. É preciso saber que o Imperador Imortal já é o reino mais alto dos 9 céus e 10 terras. Um cultivador no estágio inicial do Rei Imortal. Ser capaz de enfrentar um quase imperador já é uma existência inacreditável, muito menos ser capaz de competir com o Imperador Imortal. É precisamente por causa disso
que Nangon-li tem uma grande reputação no mundo do cultivo, não sendo inferior a alguns imperadores imortais. Os cultivadores na lista dos prodígios. Apenas Wang Jingji e Shen Fan, que estão classificados entre os dois primeiros, podem se comparar a Nangon-li. Além disso, Nangon-li também tem um relacionamento extraordinário com Bai Luolin. Bai Luolin tem metade do sangue do clã Luoxin e vive no clã Luoxin desde pequena. As duas cresceram juntas desde pequenas. Desta vez, Nangon-li apareceu obviamente por causa de Bai Luolin. Nangon-li, por que você está aqui? O imperador imortal Bai Hua franziu ligeiramente a testa ao ver Nangon-li chegar. Nangon-li respeitosamente fez uma reverência ao imperador imortal Bai Hua. A força do seu dão é tão grande que os 9 céus e 10 terras não podem suportá-la. Se não for conveniente para você agir, deixe-lhe ir dar uma lição a este ladrão e fazê-lo dizer o paradeiro de Shaolin. Depois de dizer isso, Nangon-li não esperou que o ancião Tianji concordasse e se transformou em uma luz azul, voando para o domínio do céu e da terra. Uma infinidade de luz divina branca desceu do céu, caindo sobre a luz dourada estabelecida pelo ancião Tianji. A luz dourada se dissolveu rapidamente e Nangon-li também voou para dentro do domínio do céu e da terra. Luz de Luoxin. Os outros não puderam deixar de contrair ligeiramente as pupilas ao verem esta cena. Luz de Luoxin? Dizem que é a luz espiritual vital da antiga deusa Luoxin, o verdadeiro poder pertencente a Luoxin. Não esperava que Nangon-li usasse a luz de Luoxin logo de cara. Pode-se ver que ela já odeia muito Lin Yi. Ladrão. Onde está Shaolin? Nangon-li voou para dentro do domínio do céu e da terra, uma infinidade de luz divina a envolveu. Auréolas fracas flutuaram atrás dela, erguendo-a com um halo de luz reversa, como uma deusa esquecida no mundo mortal. Sagrada, orgulhosa, olhando para todos os seres vivos com desdém. Lin Yi olhou para Nangon-li com um olhar estranho nos olhos. É claro que ele conhecia Nangon-li. Às vezes, ela caminhava com Bai Luolin no Lago Imortal, conversava com ela no quarto, e assistiam juntas o nascer e o pôr do sol. Bai Luolin sempre mencionava Nangon para Lin Yi, dizendo quão boa era sua relação com Nangon, falando sobre os segredos das duas garotas. Falando sobre alguns de seus escândalos, pode-se dizer que Nangon não tem mais segredos para Lin Yi. Aos olhos de Bai Luolin, Nangon é calorosa e generosa. Embora se mostre extremamente fria diante de estranhos, como uma geleira que não derrete, na verdade é apenas para manter sua imagem de deusa. A verdadeira Nangon Van é muito gentil. Nangon Van disse uma vez: se Bai Luolin desaparecesse algum dia, mesmo que ela virasse o mundo de cabeça para baixo, ela encontraria Bai Luolin. Eu, Lin Yi, conheci a irmã Lan Li. Lin Yi disse muito educadamente: Irmã Lan Li, se você quiser ver Luolin, eu posso te levar para encontrá-la agora. Seu ladrão, não tente me enganar. Nangon-li queria repreender Lin Yi, mas no meio da frase, ela de repente voltou a si. A irmã Lan Li, este nome, apenas Bai Luolin sabe. Apenas Bai Luolin a chama assim. E ela sempre a chama assim em particular. Ela nunca a chamou assim em público. Como Lin Yi saberia esse nome? A menos que Bai Luolin tenha contado a Lin Yi sobre ela e ela mesma. Pensando nisso, os olhos de Nangon-li mudaram. Será que este homem realmente tem um relacionamento em comum com Shaolin? Nangon-li disse levemente. Bom, então você me leva para ver Shaolin agora. Lin Yi acenou com a cabeça sem hesitar. Então ele disse novamente, mas, por favor, espere um momento, irmã Lan Li. Vou pegar um monstro selvagem para dar de presente a Tonton. Tonton? Nangon-li estava confusa. Ela nunca tinha ouvido esse nome antes. Lin Yi murmurou. Meu filho. Nangon-li não perguntou mais nada. No entanto, naquele momento, Lin Yi olhou para Bai Hua, o antigo imperador, e disse friamente. O filho de Min e Luolin. O quê? Assim que Lin Yi disse isso, um clamor surgiu ao redor. Todos estavam olhando para Lin Yi. Os 6 reis imortais da lista de prodígios celestiais arregalaram os olhos, e o poder imortal em seus corpos explodiu, e uma luz infinita subiu para o céu. Uma onda após a outra de aura era assustadora ao extremo. Garoto, você se atreve a difamar a inocência da fada Luolin. Seu bastardo, ousa insultar a fada Luolin novamente. Este jovem mestre prefere se autodestruir do que morrer com você. Coisa desavergonhada. Você realmente ousa dizer que tem um filho com a fada Luolin. Isso é ultrajante. Os rostos daqueles reis imortais estavam distorcidos de raiva. Olhando furiosamente para Lin Yi, os cultivadores de todo o 9º céu e 10 terras também ficaram surpresos.
Seus rostos estavam cheios de descrença. Algumas pessoas olhavam para Lin Yi com incredulidade, enquanto outras mostravam expressões zombeteiras. Algumas pessoas sentiam que Lin Yi estava simplesmente louco. Como a digníssima fada Luolin poderia gostar dele e se casar com ele e ter filhos? Que ridículo! Claro, também havia inúmeros cultivadores que estavam furiosos, sentindo que Lin Yi estava simplesmente insultando sua deusa. Bai Luolin era sagrada e impecável. Ela era a deusa reconhecida no mundo do cultivo de imortais. Como ela poderia se casar com Lin Yi, um júnior desconhecido e sem nome? Em um instante, inúmeros cultivadores se levantaram no ar novamente, correndo para fora da luz dourada. Havia reis imortais aqui, havia monarcas imortais. Havia também imortais verdadeiros. Se não fosse pela luz dourada do ancião celestial bloqueando-os, eles já teriam saído correndo para lutar com Lin Yi. Pirralho fedorento, você se atreve a dizer bobagens. Este imperador vai rasgar sua boca. O antigo imperador Bai Hua ficou atordoado por um momento, e então a raiva irrompeu. Uma intensa aura explodiu instantaneamente. Um senso divino ilimitado travou Lin Yi com força. O poder infinito da grandidão convergiu ao redor de Lin Yi. O espaço estava entrando em colapso e tendendo a se desintegrar. Até mesmo Nangon Li estremeceu ligeiramente, dirigindo a luz divina para recuar, incapaz de resistir ao poder aterrorizante da grandidão do antigo imperador Bai Hua. Lin Yi, por outro lado, estava observando o antigo imperador Bai Hua o tempo todo. Assim que o antigo imperador Bai Hua se moveu, os olhos de Lin Yi brilharam. Uma grande quantidade de poder da lei espacial apareceu na frente dele, bloqueando o poder da grandidão do antigo imperador Bai Hua. Mas o antigo imperador Bai Hua não desistiu. Embora ele não tenha agido novamente, ele ainda estava olhando para Lin Yi. Garoto, a paciência deste imperador é muito limitada. Lin Yi estava no meio do poder infinito da grandidão, parecendo um barco solitário. Mas na verdade ele não foi afetado de forma alguma. Seu cultivo de santo monarca era capaz de resolver facilmente o poder da grandidão do antigo imperador Bai Hua. Sogro, tudo que seu genro disse é verdade. Lin Yi não recuou em nada. O antigo imperador Bai Hua olhou para Lin Yi com firmeza, dizendo palavra por palavra. Agora, leve este imperador para ver Lin Yi. Se houver meia mentira, mesmo que todo o nono céu e 10 terras sejam destruídos, este imperador ainda vai esmagá-lo em pedaços. O antigo imperador Bai Hua estava realmente furioso neste momento. Diante de todos, Lin Yi disse que tinha um filho com Bai Luolin. Como o antigo imperador Bai Hua poderia suportar isso? Ele só tinha uma filha preciosa. Como ele poderia tolerar que alguém a arruinasse? Portanto, o antigo imperador Bai Hua neste momento tinha uma intenção assassina como uma maré. Ele gostaria de esmagar Lin Yi até a morte com uma palma agora mesmo. Era que ele não sabia por quê. O poder da grandidão que era claramente capaz de esmagar o poder da lei. Quando confrontado com a lei espacial de Lin Yi, parecia fraco e incapaz de exercer seu verdadeiro poder, levando o antigo imperador Bai Hua a ser incapaz de romper a defesa de Lin Yi. O antigo imperador Bai Hua apenas supôs que Lin Yi tinha algum tesouro espiritual para protegê-lo. Caso contrário, como essa situação poderia ocorrer? Mas o antigo imperador Bai Hua agora só queria saber o paradeiro de Bai Luolin, então não pensou muito. Lin Yi disse inocentemente: Meu sogro, irmã Lali pode vir comigo para ver Luolin, mas você não pode. O que o antigo imperador Bai Hua já fez a Luolin? E por que ela escapou do palácio do imperador branco? O antigo imperador Bai Hua silenciou. Um traço de remorso brilhou em seus olhos. Uma vez, para impedir Bai Luolin de ficar com Lin Yi, o antigo imperador Bai Hua trancou Bai Luolin no palácio do imperador branco e forçou um noivado com o filho do deus bárbaro da tribo bárbara, preparando-se para um casamento com a tribo bárbara. Bai Luolin ficou extremamente triste. Usou o tesouro espiritual Xuan Huang Su que Lin Yi lhe deu e deixou o palácio do imperador branco. Desde então, ela nunca mais apareceu. Eu a procuro há centenas de anos e agora só quero vê-la para expressar minhas desculpas. Você pode transmitir a mensagem? O antigo imperador Bai Hua silenciou por um momento e disse: Antigo imperador, Sisi está dizendo bobagens. Você não deve acreditar nele. Sim. Ele deve ter alguma conspiração. Como você pode acreditar em um cara sem vergonha? Antigo imperador, deixe-nos entrar e lutar até a morte com Sisi. Mesmo que eu morra, vou forçá-lo a revelar o paradeiro da antiga filha Luolin. Tarde demais. O antigo imperador Bai Hua foi enganado por este ladrão.
Os cultivadores fora da prisão do silêncio batiam no peito e lamentavam. Só odiavam não poder entrar na prisão do silêncio. Se pudessem entrar na prisão do silêncio, definitivamente lutariam até a morte com Lin Yi. O velho celestial, observando tudo isso no vazio, não disse nada nem apareceu. Porque para ele só precisa garantir que os 9 céus e as 10 terras não sejam prejudicados. Já que agora o antigo imperador Bai Hua não está atacando, ele não se incomoda em aparecer novamente. E em um pavilhão a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Shen Fan olhou para a tela com uma expressão atônita. Bom garoto! Este garoto realmente ousa dizer isso. Dizer que ele e a antiga filha Luolin tiveram um filho. O antigo imperador Bai Hua não deve estar furioso. Ele é um escravo da filha padrão. Wang Jingji olhou para Shen Fan. Parece que não está furioso. Shen Fan tocou seu queixo. Parece que Lin Yi atingiu o ponto sensível do antigo imperador Bai Hua. Quem é esse cara afinal? Ele realmente tem algo a ver com a antiga filha Luolin? Wang Jingji ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, Lin Yi ouviu as palavras do antigo imperador Bai Hua e estava um pouco hesitante a princípio, mas então pensou. Embora Bai Luolin aparentemente não queira entrar em contato com o antigo imperador Bai Hua, qual filha não gostaria de receber as bênçãos de seu pai? Ela está apenas considerando. Também pode ser para cuidar das emoções de Lin Yi, então ela diria que não quer mais ver o antigo imperador Bai Hua. Se ela pudesse promover o relacionamento entre Bai Luolin e o antigo imperador Bai Hua, seria naturalmente uma boa coisa. Então Lin Yi disse, eu acho que é melhor você mesmo dizer isso a Luolin. O antigo imperador Bai Hua ficou surpreso ao ouvir isso e então disse, você está disposto a me levar para encontrar Lin Yi? Lin Yi balançou a cabeça. O antigo imperador Bai Hua estava prestes a ficar furioso, mas viu Lin Yi levantar a mão e apontar. O vazio flutuou e rachou lentamente. Apenas uma lançadera do tamanho de 8 palmas apareceu na frente dele. A lançadera emitia uma tênue luz espiritual caótica, coberta com runas misteriosas densamente compactadas. O acúmulo do grande dão emanava de dentro. Assim que apareceu, o vazio próximo começou a tremer. Isso é Xuan Huang Su. A expressão do antigo imperador Bai Hua mudou e ele disse horrorizado. A Xuan Huang Su, classificada em 9º lugar na lista de tesouros espirituais, está realmente em suas mãos. Então, ela pareceu pensar em algo e perguntou novamente, será que 500 anos atrás, Lin Yi usou esta lançadera para romper o espaço e desaparecer misteriosamente do palácio do Imperador Branco? Naquele ano, o antigo imperador Bai Hua usou o poder do Grande Dão para distribuir por todo o palácio do Imperador Branco. Mesmo que um antigo imperador comum quisesse sair silenciosamente, seria impossível. Mas sob essas circunstâncias, Bai Luolin ainda desapareceu do nada. Quando o antigo imperador Bai Hua descobriu, não conseguiu mais encontrar Bai Luolin. Agora, vendo Xuan Huang Su, o antigo imperador Bai Hua entendeu instantaneamente. Somente um tesouro celestial como o Xuan Huang Su poderia desaparecer do nada. Lin Yi assentiu, admitindo o palpite do antigo imperador Bai Hua. E os outros cultivadores arregalaram os olhos ao ver essa cena, com rostos cheios de descrença. Xuan Huang Su. É realmente o Xuan Huang Su, a lendária Xuan Huang Su que pode romper todo o espaço. A Xuan Huang Su, que pode ir a qualquer lugar nos 9 céus e nas 10 terras à vontade. O tesouro classificado em 9º lugar na lista de tesouros espirituais está realmente em suas mãos. Evo Xuan respirou rapidamente, olhando chocantemente para Lin Yi, cujo rosto estava calmo. Os 10 primeiros da lista de tesouros espirituais desapareceram por muitos anos. E agora, o chicote divino classificado em 7º e o Xuan Huang Su classificado em 9º estão ambos nas mãos de Lin Yi. Qual é a origem de Lin Yi? Ele nunca tinha ouvido falar dele antes. Os outros cultivadores nem precisam ser mencionados. Seus olhos estavam arregalados. Aqueles vários reis imortais que antes gritavam para entrar e lutar até a morte com Lin Yi, agora estavam com o couro cabeludo dormente, despertando e sentindo um medo persistente em seus corações. A Xuan Huang Su está realmente nas mãos de Lin Yi. Qual é a origem de Lin Yi? Isso é muito aterrorizante. Será que ele é descendente de algum antigo imperador? Caso contrário, como ele poderia ter tais meios? Além de tirar o chicote divino e o Xuan Huang Su, sem falar neles, até mesmo o velho celestial está com medo. Involuntariamente, levantou-se, e Yue Wei olhou surpreso para a lança Xuanyuan em frente a Lin Yi, seus olhos tremeluzindo incertos. Começando a ponderar sobre a identidade de Lin Yi, após pensar um pouco,
o ancião celestial sentou-se novamente com as pernas cruzadas. Com o movimento da mão, um bússola bagu e 2 cascos de tartaruga apareceram à sua frente. Várias moedas de cobre, a bússola era incomparavelmente misteriosa e antiga. Os 2 cascos de tartaruga estavam cheios de padrões complexos, cheios de vestígios dos anos, e aquelas moedas de cobre eram douradas e roxas, parecendo bastante notáveis. Se houvesse um cultivador aqui, poderia reconhecer à primeira vista que esta bússola é o disco da determinação do coração, o 8º na lista de tesouros espirituais. Que beleza! Até a lança Xuanyuan apareceu. Shen Fan estava assistindo Lin Yi tirar a lança Xuanyuan em Liangtin, com uma expressão de surpresa no rosto. Este Lin Yi dá muitas surpresas. O chicote divino, classificado em 10º na lista de tesouros espirituais, e a lança Xuanyuan, classificada em 9º na lista de tesouros espirituais, estão realmente em suas mãos, algo especial. Hesitando, Shen Fan acrescentou: será que os 10 melhores tesouros da lista de tesouros espirituais estão todos em suas mãos? Wang Jin também estava um pouco chocado, mas logo disse com desdém: o que você está pensando? Você realmente acha que ele é o ancestral Dão? Pelo que eu sei, o disco da determinação do coração está nas mãos do Sênior Tianji. Shen Fan tocou seu queixo. Sim, você está certo. Os rumores sobre aquelas poucas raças estrangeiras têm tesouros entre os 10 primeiros como tesouros de suas raças. Isso não deve ser falso. Ao mesmo tempo, o disco da determinação do coração na mão do ancião celestial começou a piscar instavelmente. Ele olhou para o hexagrama à sua frente, suas sobrancelhas se contraindo. Seu futuro não pode ser visto, tudo bem. Mas nem mesmo o passado pode ser calculado. Quem é essa criança, que tem tanta sorte celestial ao seu lado? Abandonando a rima como um dragão, o disco da determinação do coração do ancião celestial pode calcular os segredos celestiais. Muito mágico, ao longo dos anos, ele também o usou algumas vezes. Mas as pessoas que foram calculadas eram todas aquelas com sorte extremamente forte, e seus segredos celestiais eram extremamente instáveis. Mesmo para o ancião celestial, era difícil calcular, a menos que ele consumisse alguns anos de vida e pagasse um preço enorme. No entanto, para o ancião celestial, o cavaleiro de Lin Yi, embora misterioso, não chegou ao ponto de fazer o ancião celestial consumir sua vida. Então o ancião celestial apenas balançou a cabeça, guardou o disco da determinação do coração e continuou a observar o desenvolvimento da situação, o céu e a terra em silêncio interior. Ling Yi olhou para a lança Xuanyuan à sua frente, e não se viu nenhuma ação dele, e a lança Xuanyuan começou a tremer. Então, com um zumbido, cavalgando sobre uma insatisfação de Qi Xuanyuan, quando todos pensaram que Ling Yi iria usar a lança Xuanyuan para romper o espaço, uma voz soou na lança Xuanyuan, como se: você pegou a besta selvagem? Tong Tong está fazendo uma cena agora, insistindo em brincar com o papai. A voz era nítida e suave, como um rouxinol, fazendo as pessoas se sentirem muito confortáveis. O imperador imortal Baiua ficou visivelmente atordoado no momento em que ouviu essa voz, seus olhos ligeiramente avermelhados, seu corpo tremendo. 500 anos, ele não ouvia essa voz há 500 anos. Ao longo dos anos, ele frequentemente se lembrava de Bai Luolin e lamentava sua decisão inicial, e agora, após 500 anos, finalmente ouviu sua voz novamente, o que deixou o imperador imortal Baiua extremamente emocionado em seu coração. O imperador imortal Baiua abriu a boca, sua garganta se contorcendo, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Nangon Li, não muito longe, também ouviu a voz de Bai Luolin. Ele estava absolutamente certo de que era a voz de Bai Luolin. Ele não pôde deixar de voar para frente por uma certa distância, aproximando-se de Ling Yi, embora não tenha falado. Mas aquele rosto branco e impecável estava cheio de alegria. Ling Feng, que estava ao lado, embora estivesse preso. Mas sua audição e visão não foram bloqueadas. Ele também ouviu a voz de Bai Luolin. Ling Feng arregalou os olhos. Diferente do imperador imortal Baiua e Nangon Li, que estavam animados ao ouvir a voz de Bai Luolin, o foco de sua atenção era: como esperado, Bai Luolin realmente se casou com Ling Yi e se tornou um casal daoísta. Como isso é possível? Esse cara é apenas um desconhecido. Como ele poderia ganhar o coração da fada Luolin? Os olhos de Ling Feng estavam vermelhos enquanto ele encarava Ling Yi, o fogo da inveja em seu coração subindo. E fora de Jinju, há um brilho dourado envolvendo. A voz de Bai Luolin não é alta, e vem de dentro da lança Xuanyuan. Apenas as pessoas próximas podem ouvi-la. Outras pessoas simplesmente não conseguem ouvir a voz de Bai Luolin.
Apenas vendo as expressões do Imperador Imortal Baiua e Nangon Mi mudarem. Qual é a situação? O que aconteceu lá dentro? Por que não há som saindo? A lança Xuanyuan não é usada para romper o espaço? Por que não vemos Ling Yi romper o espaço e trazer a fada Luolin para fora? Eu sinto que é um pouco como fazer alarde. Mas, a julgar pelas reações de Nangon Li e do Imperador Imortal Baiua, não parece ser um alarde. Aqueles cultivadores estavam discutindo. Confusos e perplexos, e Evo Xuan franziu a testa, querendo investigar com o templo. Mas descobriram que a luz dourada sofreu alguma mudança. O templo não conseguiu entrar no silêncio celestial e terrestre. Não era possível saber a situação lá dentro. Só podiam observar calmamente o desenvolvimento da situação. Aqueles cultivadores que perseguiam Bai Luolin estavam ansiosos para coçar a cabeça e as bochechas. Mal podiam esperar para entrar correndo e ver o que estava acontecendo. Dentro do silêncio celestial e terrestre, Ling Yi disse com um tom extremamente gentil: Tonton, seja bonzinho, papai vai pegar um pássaro bem grande para você. Já volto, tá bom? Papai volta logo, Tonton, seja bonzinho. Estou esperando por você. Uma voz infantil e leitosa de uma garotinha soou na árvore Xuanyuan. Só de ouvir a voz, dava para perceber que era uma criança muito fofa. Especialmente o imperador ancião Bai Hua, cujo coração derreteu ao ouvir. Aquela era sua neta? Ela estava ansiosa para vê-la. Bom, Ling Yi respondeu com um sorriso. Logo Bai Luolin disse novamente: Marido, você está bem lá fora? Ling Yi disse: Estou bem, já volto. Bom, Bai Luolin respondeu. O imperador ancião Bai Hua falou de repente. Ling Yi, você está bem? Depois que a voz do imperador ancião Bai Hua soou, os arredores caíram em silêncio. Bai Luolin ficou em silêncio e esperou por um longo tempo sem dizer nada. O imperador ancião Bai Hua ficou um pouco ansioso. Ele disse apressadamente: Ling Yi, foi o pai quem errou. Eu não deveria ter te tratado daquela forma naquele ano. Nestes 500 anos. O pai se culpa a cada momento. Agora só quer saber se você está bem. Isso é o suficiente. Bai Luolin finalmente falou: Eu e Ling Yi estamos muito bem juntos. Somos muito felizes. Espero que você não dificulte a vida de Ling Yi. O imperador ancião Bai Hua deu um sorriso amargo. Ele disse desamparado: Naquele ano, foi o pai quem estava cego e te desprezou, Ling Yi. Mas hoje, ao encontrá-lo, percebo que seu talento supera em muito a imaginação do pai. Se lhe for dado tempo, ele certamente alcançará a posição de imperador. Ele fez uma pausa. O imperador ancião Bai Hua o induziu. Posso conhecer Tonton? Lá, novamente, caiu em silêncio. O imperador ancião Bai Hua ficou extremamente apreensivo, como uma criança que cometeu um erro, esperando a punição dos pais. E neste momento, aqueles cultivadores do lado de fora, embora não pudessem ouvir a voz de Bai Luolin, podiam ouvir a voz do imperador ancião Bai Hua. As palavras do imperador ancião Bai Hua, sua aparência de arrependimento e sua aparência atual cheia de apreensão causaram uma grande comoção. Ninguém imaginava que o digno imperador ancião teria esse lado, que ele revelaria esse tipo de expressão. Este ainda é o imperador ancião Bai Hua que, não muito tempo atrás, estava no alto, e cujos gestos podiam destruir a prisão proibida celestial, fazendo os 9 céus e 10 imperadores tremerem? Talvez, apenas a fada Luolin, a terceira na lista de papéis, poderia fazer com que o imperador ancião Bai Hua tivesse esse lado, certo? E as palavras e as ações do imperador ancião Bai Hua também revelaram uma informação, que era que a fada Luolin talvez fosse realmente a companheira Dão de Ling Yi. Impossível, a fada Luolin não pode ser realmente a companheira Dão desse cara? Milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, estavam assistindo a essa cena. A maioria dos cultivadores não queria acreditar nisso, especialmente aqueles reis imortais que estavam no topo da lista dos orgulhosos celestiais, que achavam isso uma bobagem. Até mesmo Evo Xuan achou um pouco inacreditável, mas ele não disse nada e continuou observando o desenvolvimento da situação. Neste momento, todos os 9 céus e 10 imperadores estavam prestando atenção a este assunto. Afinal, o imperador ancião Bai Hua quase destruiu todos os 9 céus e 10 imperadores naquela época. E agora, o assunto de Bai Luolin foi revelado. Bai Luolin ocupa o terceiro lugar na lista de papéis dos 9 céus e 10 imperadores. Pode-se dizer que ela é uma das mais belas. Naturalmente, o número de pessoas prestando atenção a este assunto também aumentou.
Neste momento, no distante domínio celestial de Bailin, em uma montanha de gelo imponente que se eleva nas nuvens, a montanha de gelo é fria e cortante, e há inúmeros palácios de gelo na cordilheira. Os discípulos cultivando silenciosamente nos palácios de gelo são todos fadas de beleza extraordinária. A postura de cada um deles é extremamente elegante, e seus olhos carregam um brilho frio. Este lugar é o renomado Palácio Imortal de Bailin no mundo do cultivo imortal. Todos os discípulos do Palácio Imortal de Bailin são cultivadoras, e cada cultivadora é inacessível. Seus atos são estranhos e imprevisíveis. Eles exterminam clãs inteiros a cada passo, e são o tipo de existência que todos temem no mundo do cultivo imortal. E, no entanto, a senhora do palácio deles, Yaoguan, é uma das poucas imperatrizes imortais entre os 10 grandes imperadores imortais. E também ocupa o primeiro lugar na lista de papéis, ficando acima de Nangon Li, do clã Luoxin, de Bai Luolin, filha do imperador imortal Bai Hua, e de Liu Hongji, a donzela sagrada do portão demoníaco. Sendo assim, ninguém ousa atacar o palácio imortal de Bailin. Em frente ao palácio de gelo mais alto do palácio imortal de Bailin, uma fada vestida de branco, de beleza extraordinária, estava ajoelhada em frente ao palácio. Princesa, grandes eventos estão acontecendo na prisão proibida celestial. O imperador ancião Bai Hua está lutando ferozmente contra uma pessoa chamada Ling Li, fazendo com que toda a prisão proibida desmorone. Os 9 céus e 10 imperadores estão até sendo afetados por isso. Felizmente, o ancião Tianji se apresentou para mediar. O imperador ancião Bai Hua já parou. A fada estava extremamente respeitosa e, em seguida, contou cuidadosamente toda a história. Em um instante, uma voz fria soou no palácio. Retirem-se. Sim, a fada respondeu e se virou para sair. Depois de muito tempo, um som frio soou. Ling Yi. Você não pode ir embora. Eu só preciso de mais um dia para sair do isolamento. Quando eu sair do isolamento, definitivamente vou acertar as contas com você. Não é tão fácil tirar vantagem de mim. Ao mesmo tempo, outros imperadores imortais de vários lugares também ouviram falar sobre este assunto. Muitos imperadores imortais, depois de ouvirem o nome de Ling Yi, tinham olhares solenes ou frios, como se tivessem ouvido falar do nome de Ling Yi. Mas eles não agiram precipitadamente. Apenas dentro da caverna demoníaca do inverno desolado, uma risada desenfreada soou. Em seguida, uma luz vermelha sangue jorrou da caverna demoníaca, rapidamente se dirigindo para o domínio do céu e da terra. Ling Yi, você finalmente apareceu. Eu te procurei por muito tempo. Da última vez que perdi para você, deixar Hongni ir com você foi a coisa que mais me arrependi de ter feito. Hoje, preciso acertar as contas. Ling Yi não sabia sobre as mudanças dos imperadores imortais nos 9 céus e 10 terras, mas mesmo que soubesse, com seu cultivo de Lorde Sagrado, mesmo que todos os imperadores imortais do mundo se unissem para atacá-lo, ele não estaria em perigo. O que ele precisa fazer agora é resolver os assuntos domésticos. Diante do silêncio de Bai Luolin mais uma vez, Ling Yi também expressou uma grande dor de cabeça. Ele sentiu que precisava se apresentar, então Ling Yi pensou um pouco e, de repente, disse, Luolin disse a Tong Tong e a mim alguns dias atrás que ela queria ver o avô. Assim que essas palavras foram ditas, o imperador imortal Bai Hua ficou surpreso e, em seguida, olhou para Ling Yi com gratidão. Ele podia ver que era óbvio que Ling Yi estava falando em seu nome. Até mesmo Nangon Li estava com seus belos olhos brilhando. Olhando profundamente para Ling Yi, Bai Luolin finalmente respondeu, Tong Tong, você quer ver o avô? Quero. A menininha respondeu com uma voz infantil. O imperador imortal Bai Hua não pôde deixar de suspirar de alívio ao ouvir. E um sorriso muito perdido apareceu em seu rosto. O avô irá vê-la em breve. Você tem que ser boazinha, ok? Bai Luolin disse. Tong Tong perguntou. Então, mamãe e papai vão voltar? Bai Luolin disse. Claro que vão voltar. Papai foi pegar um animal de estimação para você. Ok, eu amo mais o papai. Tong Tong gritou alegremente. Ling Yi ouviu a conversa da mãe e da filha, e também se sentiu muito doce em seu coração. Ele olhou para o imperador imortal Bai Hua. Sogro, irmã Lan Li, vou mandá-los de volta primeiro. Ok, então te incômodo. O imperador imortal Bai Hua acenou com a cabeça. Ele finalmente se tornou educado com Ling Yi. Ling Yi e Bai Luolin já haviam florescido e frutificado, e a força atual de Ling Yi pode não ser pior do que a dele. E não era impossível para ele superá-lo com o tempo. O imperador imortal Bai Hua não conseguia mais encontrar
Uma razão para não gostar de Ling Yi. Assim, ele naturalmente era educado com Ling Yi. Ling Yi não disse besteiras, usou a lança profunda amarela para abrir o espaço. Vendo a energia profunda amarela brilhando na lança profunda amarela, ele abriu uma enorme fenda na frente dele. Todos viram claramente que, atrás da fenda, havia um mundo como um paraíso, com montanhas verdes e rios, inúmeras flores e plantas exóticas. No céu, garças imortais dançavam com nuvens brancas, e bestas raras brincavam com crianças no chão. Havia ervas medicinais raras em todos os lugares. Realmente como um país das fadas. Sogro, irmã Lanli, Luolin e Tong Tong estão esperando por vocês lá dentro. Entrem, eu vou pegar uma besta selvagem e volto. Ling Yi apontou para o mundo dentro da fenda. Ok. O imperador imortal Bai Hua estava um pouco nervoso, mas ainda agarrou Ling Feng, que estava aprisionado, e reuniu coragem para voar para dentro daquele mundo. Nangon Li voou para a entrada, parou um pouco, olhou para trás para Ling Yi, com um olhar profundo em seus olhos, e finalmente voou para dentro do paraíso. Ling Yi tocou seu queixo. Por que você está me olhando assim? Ele balançou a cabeça e guardou a lança profunda amarela. A fenda desapareceu gradualmente. Ling Yi se virou e se transformou em um arco-íris longo, voando para dentro do domínio do céu e da terra. Aqueles cultivadores fora do domínio do céu e da terra estavam todos exalando um cheiro azedo. Vocês viram? O que era aquele lugar agora? Parecia um país das fadas. Estou realmente com inveja. Cultivar em um lugar assim. O cultivo também pode avançar a passos largos. Qual é a origem de Ling Yi, para poder possuir esse tipo de dojo? De fato, sinto que aquele dojo é muito melhor do que o dojo da Terra Imortal. Alguém sabe quem é Ling Yi? Afinal, nem todos os cultivadores têm hostilidade em relação a Ling Yi. Aqueles que têm hostilidade são apenas os pretendentes de Bai Luolin. Agora, até mesmo o Imperador Imortal Bai Hua fez as pazes com Ling Yi, então eles naturalmente não podem odiar Ling Yi. Pelo contrário, todos querem fazer amizade com Ling Yi. Apenas aqueles reis imortais no alto, olhando para o domínio do céu e da terra vazio neste momento, têm expressões extremamente feias. Impossível. Definitivamente impossível. Como uma pequena tribo sem nome poderia possuir isso? Não pode ser. Devemos desafiar Ling Yi. Sim, Ling Yi, tenha coragem de sair e lutar conosco. Eu, um nobre rei imortal, Zulan. Esses reis imortais. É muito óbvio. É o ancião celestial. Este assunto já foi resolvido. Os 9 céus e 10 terras. Não há mais ameaça de destruição, por isso retirou a luz dourada. Isso confundiu um pouco alguns reis imortais. Eles se entreolharam, parecendo um pouco hesitantes. Eles não ousam mais ser arrogantes. É óbvio, eles são reis imortais, não idiotas. Ling Yi pode resolver Ling Feng tão facilmente e tem o cultivo de quase terra. O nível mais alto deles é apenas o estágio intermediário do rei imortal. Com a luz dourada, eles ainda podiam fazer o que queriam, mas sem a luz dourada, como ousariam desafiar Ling Yi? Ninguém ousa se manifestar. Os 6 reis imortais se acalmaram, fazendo com que os espectadores mostrassem expressões estranhas. Apenas um pouco de conhecimento. Muitos olhos revelaram um traço de desdém. Os rostos dos 6 reis imortais ficaram vermelhos imediatamente. Mas, nesse momento, uma energia demoníaca monstruosa veio do céu, e a aura aterrorizante fez todo o céu e a terra destruídos. Na verdade, tremer novamente. Visto apenas um homem corpulento vestindo uma túnica preta e vermelha, com chifres duplos no topo de sua cabeça e pupilas vermelhas, saiu daqueles artefatos demoníacos negros. Rapaz, você finalmente apareceu. Os olhos daquele homem eram como facas. Olhando fixamente para Ling Yi, Ling Yi ficou visivelmente atordoado ao ver o homem, e então revelou um traço de sorriso. Velho irmão 7 mortes. Ling Yi mal começou a falar quando foi interrompido pelo Imperador Demônio 7 mortes. Ele acenou com a mão sem hesitar. Pare de tentar me bajular, eu também não vou intimidá-lo. Lutarei com você com o cultivo de quase terra. Depois de falar, o Imperador Demônio 7 mortes suprimiu seu cultivo no reino de quase terra. Olhando sombriamente para Ling Yi, neste momento, os cultivadores ao redor exclamaram, levantando uma onda de barulho. Meu Deus, é o Imperador Demônio 7 mortes. Inesperadamente, o Imperador Demônio 7 mortes também veio, e parecia ameaçador, procurando por Ling Yi o tempo todo. Será que os dois também têm animosidade? Que cara sortudo! Que regras celestiais Ling Yi violou?
ofendendo dois grandes imperadores imortais ao mesmo tempo. O Imperador Demônio Sete Mortes não é tão fácil de enganar quanto o Imperador Imortal Bai Hua. Ele mata pessoas sem piscar. Não se sabe quantos cultivadores morreram em suas mãos. Sim, Ling Yi está acabado agora. Os cultivadores ao redor discutiam uns com os outros, todos com um pouco de medo do Imperador Demônio Sete Mortes. Talvez o cultivo de Sete Mortes não seja o mais forte. Mas, em termos de poder de combate máximo, ele definitivamente não pertence a nenhum imperador imortal, só porque ele cultiva o caminho demoníaco. Inatamente amante da guerra, quanto mais ele luta, mais corajoso ele se torna. Ele tem medo de enfrentar imperadores imortais mais fortes do que ele. Ele também pode nadar contra a corrente e lutar desesperadamente. Ele começou a mostrar seu talento desde o verdadeiro imortal. Ao longo de dezenas de milhares de anos, não se sabe quantos cultivadores ele matou. Depois de repetidamente cair em desvantagem. Em vez disso, ele pode estimular seu sangue, tornando-o ainda mais poderoso. E houve uma lenda que o Imperador Demônio Sete Mortes frequentemente massacra cidades e matou inúmeros cultivadores em sua vida para refinar bandeiras de alma. Quase todos os cultivadores ouvem o nome do Imperador Demônio Sete Mortes ou da Torre Demoníaca de Tóquio terá medo. Agora que Ling Li provocou o Imperador Demônio Sete Mortes, ele certamente morrerá. Os seis reis imortais ficaram muito felizes ao ver essa cena. Senhor Sete Mortes, essa criança é astuta como uma raposa, não deixe que ele o engane. Agora mesmo, ele usou meios desprezíveis para enganar o Imperador Imortal Bai Hua. Neste momento, um jovem rei imortal com cabelo vermelho gritou alto. Todos o conhecem. Essa pessoa é o Tianqi, que ocupa o sexto lugar na lista celestial. Sim. Senhor Sete Mortes, você deve ter cuidado. Este sujeito é astuto como um fantasma. O Imperador Imortal Bai Hua não se conteve, mas sofreu uma grande perda. Os juniores sugerem que você use força total diretamente para suprimi-lo. Não deixe que ele tenha a chance de revidar. Outro rei imortal vestido de preto falou. Essa pessoa é Zhao, que ocupa o terceiro lugar na lista celestial. Disse que ele tem o sangue de Tianpen e é muito forte. Os quatro reis imortais também estavam se preparando para falar em voz alta. Como resultado, o Imperador Demônio Sete Mortes levantou a cabeça impacientemente e olhou para os seis. Preciso que vocês me ensinem como fazer as coisas. Um traço de frieza brilhou nos olhos do Imperador Demônio Sete Mortes, e ele olhou impacientemente para os seis com um olhar como uma faca. Os seis reis imortais imediatamente caíram em um calabouço de gelo. Todo o corpo ficou frio. Não eram apenas eles, mesmo os outros cultivadores ao redor. Todos sentiram um calafrio no coração e rapidamente deram alguns passos para trás. O Imperador Demônio Sete Mortes é conhecido por ser temperamental. Rapaz, você quer que eu o ajude a limpar esses lixos? É melhor para nós termos uma boa luta. Inesperadamente, isso se tornou seu bilhete de morte. Ling Yi ainda não tinha falado. O Imperador Demônio Sete Mortes já havia agido. Bem, quem me mandou dever um favor a você? Este mês, vou ajudá-lo a resolver esses bandidos. O Imperador Demônio Sete Mortes parecia um pouco relutante, mas quando ele se mudou, ele não foi nada suave. Naquele ano, ele lutou contra Ling Yi, e Ling Yi cedeu 2 movimentos. De acordo com o acordo, não só se livrou de Ling Yi, como agora ainda lhe devia um favor. Assim que terminou de falar, seus olhos se fixaram em Wu Tianqi, o sexto colocado no ranking de Tianjiao. O corpo de Wu Tianqi explodiu e o sangue floresceu no ar como fogos de artifício. O sangue aterrorizante explodiu do corpo de Wu Tianqi, varrendo todo o reino celestial da pureza, e o sangue denso envolveu os arredores. Neste momento, o céu e a terra estão de luto juntos, as montanhas e rios estão secos e a nuvem negra varre. Todas as coisas estão lamentando, o rei imortal caiu e fenômenos aterrorizantes aparecem no céu e na terra. O som dos corvos veio de algum lugar, cobrindo toda a área dos 9 céus e terras. Wu Tianqi, que ficou em sexto lugar na lista Tianjiao, foi morto pelo Imperador Demônio Qixia com um olhar, sem qualquer poder para resistir. Esta é a força do Imperador Demônio Qixia. Matar os cultivadores entre os 10 primeiros da lista Tianjiao é tão simples quanto matar um cachorro de terra, e não há absolutamente nenhuma hesitação. Matar é matar. Vendo a carne e o sangue de Wu Tianqi explodir, as pálpebras de todos saltaram violentamente. Senhor Qixia, você quer rasgar abertamente o acordo dos 9 céus e terras por causa de um Ling Yi? Os rostos de Zhao Qinpen e vários outros reis imortais da tribulação azul Lin Ji mudaram, olhando horrorizados para Ling Yi.
involuntariamente recuando, entre eles do Anjil de Imbuí, que ficou em 9º lugar na lista Tianjiao naquele dia. Ninguém esperava. O imperador demônio Qixia, que chegou com ímpeto, não só não agiu contra Ling Yi, mas se virou para matar aqueles cultivadores da lista Tianjiao que queriam interceptar Ling Yi estavam vindo. Existe um acordo entre os grandes imperadores imortais nos 9 céus e terras de que os imperadores imortais não devem agir facilmente contra os reis imortais. No entanto, o imperador demônio Qixia rasgou sem hesitação o chamado acordo. Apenas para pagar um favor a Ling Yi. As pupilas de Evo Xuan também encolheram ligeiramente, aparentemente sem esperar que o imperador demônio Qixia, na verdade, ajudou Ling Yi tão facilmente, e matou os cultivadores da lista Tianjiao. Assim que o Tianqi morreu, toda a família o ficaria de cabeça para baixo. Você deve saber que a base da família o pode competir com o imperador imortal. A respiração de Evo Xuan ficou um pouco urgente. Que tipo de favor o imperador demônio Qixia deve a Ling Yi? Na verdade, ele fez pouco caso do acordo entre os imperadores imortais entre os 9 céus e terras e matou um cultivador da lista Tianjiao com o respeito de um imperador imortal. Aqueles cultivadores assistindo. Eles ficaram ainda mais chocados e secretamente felizes por não terem sido o pássaro que saiu. Caso contrário, se fossem alvos do imperador demônio Qixia, ninguém poderia escapar. Eles olharam para Ling Yi, que estava no ar observando friamente, e uma pitada de curiosidade surgiu em seus corações. Que tipo de pessoa é Ling Yi? Eu vou. O imperador demônio Qixia realmente agiu. Ele é digno de ser ele. Ele mata o Tianqi da família Wu se quiser. Shen Fan ficou surpreso. Wang Jingyi também estreitou os olhos. Este é o imperador demônio Qixia. Shen Fan ficou surpreso. Eu não sei que tipo de favor o imperador demônio Qixia deve a Ling Yi. Wang Jingyi balançou a cabeça para indicar que ele também não sabia. No momento em que o Tianqi caiu, um rugido soou. Qixia, você merece morrer. Um rosto gigante apareceu no céu acima do reino celestial. Era um homem de meia idade. Ele olhou furiosamente para o imperador demônio Qixia. Olhando com raiva, a intenção de matar em seus olhos parecia se condensar em substância. Todos viram aquele rosto gigante. Imediatamente entenda que esta pessoa é o Wu Shengmin, o chefe da família Wu. Embora ele seja apenas um imperador quase imortal, mas ele também é um imperador quase imortal veterano e, com a base da família Wu, não tem medo do imperador imortal. Na verdade, existem apenas algumas grandes famílias nos 9 céus e nas 10 terras, além da família Shen, onde Shen Fan está localizado. Nenhuma das outras grandes famílias tem imperador imortal, mas todas têm suas próprias bases. Uma vez que essas bases são ativadas, pode ser comparado a um imperador imortal. Esta é a base sobre a qual as grandes famílias podem se manter nos 9 céus e nas 10 terras. O imperador demônio Qixia levantou a cabeça e olhou para o Shengmin. Quem te deu coragem para olhar para mim assim? Dê-me uma dispersão. O imperador demônio Qixia soltou um bufo baixo. Aquele rosto gigante desabou em um instante.